Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Juízes. Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, a qual então habitava em Arosete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo eu não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete e Agoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e eu quero ouvir a tua voz essa noite, ministrando e palestrando conosco. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. Desde a saída do Egito, Deus começou a instituir líderes para guiar o povo de Israel à terra prometida. Foi assim com Moisés. Deus chama Moisés para ser o libertador de Israel, e ele passa pelo menos 40 anos da vida dele dentro do deserto, ajudando o povo nessa travessia. A Bíblia Sagrada diz para nós que por conta de algumas escolhas e decisões de Moisés, atitudes de Moisés, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então Deus ordena que se levante outro, o sucessor de Moisés, um homem chamado Josué. E Deus começa a usar Josué como líder para a travessia.
Eles começam a conquistar, entram em Canaã, começam a derrubar os primeiros inimigos, a guerrear, e Israel então vai crescendo nas tomadas de terra e conquistas de terra. Mas a verdade é que depois da morte de Josué, Deus não instituiu mais líderes sobre a terra. Deus começou a chamar homens como juízes. Esses homens eram sim líderes de exércitos poderosos, e Deus então, por conta das suas habilidades e entendimento, os instituía como juízes, não para julgar causas individuais, mas para julgar Israel, para julgar a sua conduta, para julgar o seu comportamento. E a Bíblia fala de 2 juízes, pelo menos, que depois da morte de Josué, se incumbiram desse papel. E o último, está escrito aí no versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer. Eude foi o último juiz, um juiz que Deus instituiu, um guerreiro, um homem experiente, também comandante de guerra, para vencer os moabitas. Mas depois, durante o exercício da vida de Eude, houve paz sobre Israel. Houve um tempo que houve paz sobre Israel. Mas depois que Eude morre, Israel fica órfão de novo, sem liderança, sem diretriz, sem seguir alguém especificamente. E aí o que acontece? A Bíblia diz para nós, o povo volta a fazer o que era errado, cai na idolatria, cai na apostasia, começa a se interessar por coisas que para Deus é abominação. As terras da Palestina naquela época eram muito maiores e prósperas. Então, durante esses períodos, os israelitas olhavam para a Palestina e diziam assim: olha como eles têm as coisas, como que eles fazem para construir, para conquistar essas coisas? E aí se diziam: eles seguem a Baal, eles adoram as imagens, eles têm poste ídolos nas suas cidades. E aí os israelitas então começavam a abandonar a cultura de Deus para seguir a cultura alheia em prol de benefícios financeiros. Deixa eu começar pregando para você essa noite na autoridade do nome de Jesus. Só tem um caminho para você prosperar: obediência e fidelidade ao Senhor. Nenhum outro caminho vai gerar prosperidade sobre a sua vida, porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode derramar uma prosperidade sadia, madura, porque prosperidade é ausência de necessidade, é Deus te preencher, é Deus te fazer pleno em todas as áreas para honrar a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Então eles começaram a buscar outros caminhos. É claro que aborreceram o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ficou profundamente triste. E a Bíblia Sagrada diz que por 20 anos eles se tornaram escravos do rei de Canaã. O nome desse rei era Jabim. Olha aqui para mim. Existem 2 situações na Bíblia Sagrada que funcionavam como despertamento. A primeira é que toda vez que o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus, toda vez que o povo de Israel abandonava os conceitos que agradavam a Deus, Deus cerrava os céus. Deus não permitia que as chuvas descessem sobre a terra. E aí, sem chuva, sementes não cresciam, não se colhia nada. A plantação morria, os animais morriam. Então eles percebiam: não tem chuva, hein? Nós precisamos nos arrepender. Deus está nos dando um sinal de alerta. Olha, os céus estão cerrados. Nós precisamos nos voltar a Deus, para que Deus venha nos abençoar. E aí, eles se tocavam por conta da seca. Deixa eu dizer algo para você, amigo: não espera a seca chegar, não. Volta para Jesus antes. Não espera os céus cerrarem, não. Porque Deus está sinalizando para nós o caminho da verdade.
Deus está sinalizando para nós o caminho que nós devemos seguir, como devemos nos portar. Não deixa chegar ao fundo do poço, não deixa toda a plantação se estragar, os seus animais morrerem, para acender a luzinha, não. E aí, a segunda questão, além das chuvas como sinais, era a que Deus permitia a guerra. Deus permitia que Israel se tornasse subjugado, colocava um outro rei para dominar sobre os israelitas. Pastora, mas eu vi na Bíblia Sagrada Deus ordenar guerra. Sim, toda guerra ordenada por Deus era para a conquista de territórios. Toda guerra ordenada por Deus era para que Israel se expandisse, para Israel conquistar terrenos, terras, bens. Toda guerra que vinha para fazer com que Israel sofresse, se tornasse escravo, era sentença de desobediência. Deus permitia que a guerra viesse para funcionar como outro sinal. Quando um outro rei dominava Israel, conquistava Israel debaixo da guerra, Deus estava dizendo, tem alguma coisa errada, porque os meus filhos nasceram para vencer, os meus filhos nasceram para conquistar, os meus filhos nasceram para não perder aquilo que eu dei. Então deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Se você tem perdido aquilo que Deus te deu, Deus está dizendo para mim e para você, Deus está te dando um sinal, um alerta. Você talvez precisa dar atenção a sua vida, a história da sua vida, para não voltar atrás. Porque Deus só permitia que isso acontecesse quando eles estavam em desobediência. Você está alcançando? Diga amém. Então, Deus permitiu, depois da morte do juiz Eude, que por 20 anos um rei governasse sobre Israel. Um rei de Canaã, a Bíblia chama ele de Jabim. Então, toda vez que ele guerreava contra Israel, ele não só conquistava territórios, mas ele fazia dos israelitas seus escravos. Ele tomava suas posses. A Bíblia chama despojo. Tudo que se toma na guerra é legal. Então, se um país vai guerrear com outro país, o país que vencer tem direito de levar para casa os despojos da guerra. É assim que funciona. Então, o que eles levam? Eles levam as armas, eles levam os tanques de guerra, eles levam a comida, eles levam os bens. É despojo de guerra, é assim que funciona. E aí olha o que aconteceu em 20 anos de escravidão e submissão de Israel a esse rei de Canaã. Olha o capítulo 5, verso 8. Escolheram-se deuses novos. Então, a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Olha o prejuízo. 40 mil soldados de Israel perderam toda a sua guarnição, toda a sua arma, seu armamento, sua armadura. 40 mil homens perderam suas armas por conta dos despojos de guerra. Jabim, junto com o comandante do exército, que chamava Cícera, atacava Israel, vencia Israel e tomava tudo de Israel. Israel ficou 20 anos perdendo guerra. Levanta a sua mão e diga, está amarrado, em nome de Jesus. 20 anos sendo saqueado, 20 anos sendo roubado, 20 anos sendo humilhado, 20 anos sendo envergonhado, porque o orgulho era maior do que o arrependimento. Não havia decisão de arrependimento. Eles preferiam perder do que dobrar seus joelhos e pedir ajuda a Deus. Eles preferiam perder a guerra, serem saqueados, virarem escravos, do que se jogarem aos pés do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos pecando contra o Senhor, adulterando a Tua palavra, não vivendo aquilo que o Senhor quer para nós. Mas não o faziam. Durante 20 anos viveram essa situação. Aí observa o texto comigo, volta lá para o capítulo 4.
Versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de... Então o versículo 3 começa a dizer assim, começou a mudar alguma coisa. Alguns começaram a clamar a Deus. O problema é que não clamaram por arrependimento, clamaram porque cada vez mais o exército de Jabim estava mais poderoso. Olha o que a Bíblia diz: clamaram a Deus porque o exército de Jabim tinha 900 tanques, 900 carros de ferro. Então, eles não clamaram a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos errados, nós estamos fazendo as coisas erradas. Não, eles clamaram assim: Senhor, tem misericórdia, porque o exército é muito forte, está cada dia mais forte, e agora tem 900 carros. Você consegue alcançar a diferença? O clamor é pelo medo do inimigo, não pelo desejo de mudança. O clamor a Deus é por medo do ataque que cada vez se torna mais presente, não por um sentimento de culpa, ou por um sentimento de despertamento. Você está entendendo? Diga amém. Aí, o que Deus faz? Olha o versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Olha aqui para mim. Débora era profetisa do Senhor. O que significa isso? Deus não agia como age hoje no nosso meio. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, amém? Naquela época era por inspiração. Deus inspirava homens e mulheres a receberem a sua palavra. Não era algo deles, Deus derramava por um tempo, até que Deus escolhesse outro para dar continuidade. Foi assim com Isaías, foi assim com Ezequiel, foram assim com inúmeros profetas, Malaquias, foram assim com inúmeros profetas na Bíblia Sagrada. Não foi diferente com Débora. Débora era esposa de Lapidote, mãe de filhos, mas profeta. Deus derramava sobre ela a unção da profecia. Ela ouvia a voz de Deus, e por ouvir a voz de Deus, ela transmitia isso às pessoas. Essa é a função do profeta. Então, por muitas e muitas vezes, o povo desorientado subia as montanhas de Efraim para encontrar a Débora, numa tentativa de ouvir a Deus, numa tentativa de ouvir a direção de Deus, de tentar entender o que estava acontecendo. E a Débora ali então, cheia do Espírito, entregava as palavras pelas quais Deus havia revelado a ela. O problema é que no versículo 4 diz que além de ser profetisa, esposa de Lapidote, Deus instituiu Débora também a ser juiz. Pastora, o que isso significa? Significa que, como eu disse anteriormente, os juízes normalmente eram escolhidos por conta de suas funções. Eram chefes de exércitos, líderes das caravanas. Então, automaticamente, após a morte de Eude, quem que tinha que assumir o cargo de juiz? Quem que tinha que assumir? O que está escrito aí? Baraque. Baraque era o líder do exército de Israel. Baraque era o chefe do exército de Israel. Então, automaticamente, após a morte de Eude, quem tinha que ser juiz sobre a terra em Israel era Baraque. Mas não é isso que a Bíblia diz que aconteceu. Deus institui Débora para ser juíza de Israel. Pastora, por quê? Porque Deus entende, diferente do homem que planeja as suas coisas, Deus não se enquadra dentro de nenhum tipo de protocolo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não tenta colocar Deus dentro de uma caixinha, não.
Não tenta dizer para Deus o que Ele precisa fazer, como fazer. Não diga para Deus como que Ele tem que agir. Porque Deus não precisa respeitar protocolos. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele usa quem Ele quiser. Aplauda ao Senhor. Por que, pastora, a senhora está dizendo isso? Porque o protocolo dava o título de juiz a Baraque. Mas Deus olhou e disse: para mim não serve. Por quê, pastora? Porque o homem que está acostumado a protocolos, o homem que está acostumado a fazer escolhas, a dizer quem serve e quem não serve, a intitular, a dar honras, ou a escolher, Deus não faz desse jeito. Porque Deus nunca julgou o homem pela sua aparência. Lembra do Davi? Quando Deus olhou Davi, Deus viu o rei. Enquanto os homens enxergavam os seus irmãos, mais bonitos, mais altos e mais fortes. Protocolos. Deus não vê protocolos. A terra esperava que Baraque assumisse o cargo de juiz, mas Deus não permitiu. Pastora, por que não permitiu? Porque Débora, a mulher que ficava sentada debaixo das palmeiras no Monte Efraim. Lembra que eu disse na campanha? Os religiosos, os taxados homens de Deus, se encontravam debaixo das figueiras. Foi assim com Natanael. Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, israelita valoroso, onde não há nele dolo. Era o reconhecimento dos letrados, era o reconhecimento dos preparados para discernir e publicar a palavra de Deus sobre a terra. Mas Débora não se encontrava debaixo das figueiras. Ela sentava debaixo das tamareiras e era ali que as pessoas subiam para consultar a ela através do Espírito de Deus. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, que Deus age em cima do improvável. Não tinha condição nenhuma de Débora ser escolhida para ser juíza. Era uma mulher comum, mãe de filhos, casada. Era usada por Deus em profecia, em espírito de profecia. Completamente improvável para o cargo. Não conhecia nada de guerra, não conhecia nada de legislação de guerra. Mas Deus disse: eu prefiro a Débora do que Baraque. Eu prefiro a Débora do que Baraque. E isso para Israel foi um escândalo. Porque, amigo, se hoje já é difícil ter uma liderança feminina, você imagina nessa época. Quando a nação de Israel recebe a notícia de que o juiz agora não seria o líder do exército, mas uma mulher, Israel sabia que estava debaixo de opróbrio, de vergonha, de desonra, que tinham chegado no mais profundo abismo, porque não poderia ter castigo pior do que ter uma mulher para julgar Israel. Mas Deus não está vendo as nossas habilidades. Deus não enxerga o nosso comprometimento com aquilo que fazemos apenas. Deus está preocupado em enxergar onde está a nossa fé. Deus está preocupado em saber se conseguimos separar as coisas. Baraque podia ser o melhor chefe do exército que existia, mas ele não conhecia o general dos exércitos. Ele poderia ser o melhor líder, tinha espadas e guerrear com espadas, mas ele não conhecia o líder real dessa guerra. E quando Deus olha para Baraque, Deus vê um homem muito preparado, Deus vê um homem habilitado, Deus vê um homem de guerra, mas enxerga um homem sem fé. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nada vai adiantar as suas habilidades se você não aprender a ser um homem de fé. Você entendeu? Você entendeu?
Deus olha para Baraque e diz: reconheço que tu é o cara. Reconheço que você é bom no que você faz. Reconheço que Israel está nas mãos do homem certo. Você tem entendimento de guerra, de estratégia. Mas deixa eu te contar uma coisa, Baraque. Para mim não serve não. Porque eu não costumo andar do lado de pessoas que acham que têm as respostas. Sabe por quê, Baraque? Porque eu sou a resposta delas. Essa é a grande diferença. Acompanhe o texto. Versículo 6. Mandou ela, está falando de Débora. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Quando ele chega diante de Débora, olha a vergonha, imagina a vergonha, a cena. O ex-juiz diante da nova juíza, uma mulher. Ela diz: vem porque eu quero falar contigo. Tu é doido, desobedeceu o juiz, varão? Ele teve que ir. Chegou na frente dela. Aí ela diz assim para ele: Deus está dizendo, Baraque, vai vencer essa guerra. Deus está dizendo: prepara-te, porque Ele vai entregar essa guerra nas tuas mãos. Deus está dizendo: vai e se coloca com o exército, escolhe 10.000 homens e leva-os ao monte Tabor, porque o Senhor vai dar a você a vitória. Amigo, escuta, se eu chego para você e você crê que eu sou serva do Deus Altíssimo e Deus me usa na profecia, e eu digo para você assim: acabou a tua tristeza, Gustavo, porque Deus está dizendo: hoje acaba essa guerra. Deus está dizendo, Gustavo, acabou, não tem por que mais sofrer. Ô comandante, Deus está dizendo: a guerra vai ser vencida hoje. Qual que ia ser a sua reação? Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, louvado seja Deus, aleluia, Deus vai vencer a guerra por mim, glória a Deus, aleluia, Deus entrou nesse negócio, aleluia. Chega de 20 anos de vergonha, chega de 20 anos de humilhação, chega de 20 anos perdendo. Deus entrou no negócio, Deus vai resolver o negócio, e eu vou voltar a ser povo querido, escolhido do Senhor. Isso, aplauda o Senhor. Essa é a mentalidade de crente, crente cheio do Espírito. Essa é a mentalidade de gente que aprendeu a andar com Deus. Deus de poder, Deus de sobrenatural, Deus de causas impossíveis. Quantos aqui servem esse Deus? Olha a resposta do Baraque, esse infeliz. Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, frouxo. Chefe da guerra, frouxo. Olha o que ele diz para Débora: se a senhora for comigo, eu vou. Mas se a senhora não for, não vou não. Eu não vou é de jeito nenhum, porque eu sei que isso vai dar errado. Não tem condição nenhuma do exército de Israel vencer. Ô Débora, põe juízo na tua cabeça, Débora. Eles têm 900 carros de ferro. Eles têm muitos soldados completamente armados, armaduras da cabeça à planta dos pés, toda espécie de espadas, de lança, de adagas. Eles estão completamente prontos. Aí você está dizendo para eu subir o Monte Tabor com 10.000 homens que não têm armas, que nós perdemos tudo que a gente tinha, subir ao Monte Tabor com 10.000 homens e esperar lá em cima o sinal de Deus. E quando Deus der o sinal, a gente desce para a planilha, onde tem o ribeiro de Cusô. Ô Débora, você não entende nada de guerra, deixa eu te contar uma coisa: é na planície que o carro corre, Débora. É na planície que os carros de ferro vão dar conta da gente. Nós vamos perder tudo, nós vamos morrer. Aí ele vira para Débora e diz: sozinho eu não vou não, porque eu não vou passar essa vergonha sozinho não. Não vai dar em nada, Débora. Esse plano é muito comprometedor.
Eu não sei onde Deus está com a cabeça. Não faz sentido nenhum seguir esse plano. Posso falar? Tem muito capitão do exército frouxo como Baraque, cheio de conhecimento da teoria, conhece tudo de guerra, sai como faz, por onde anda, como vem, como vai embora. Mas na hora que Deus diz, vem comigo, varão, que eu vou vencer essa guerra, ele diz, espera aí que eu vou buscar a Débora, porque eu preciso da profeta comigo, porque eu sozinho não vou não. Quantos homens de guerra você conhece, amigo, que não consegue dar um passo se não tiver um profeta do lado? Se não tiver alguém que diga para ele do lado, Deus está com você, vai, Deus quer te usar, Deus já disse que vai dar a vitória. Sozinho ele não vai, porque ele não se garante na palavra de Deus. A palavra de Deus para ele não basta, porque a mente dele destrói a sua fé. A mente dele rouba dele a alternativa de viver e de experimentar o sobrenatural. Frouxo, Baraque frouxo. Aí a Débora diz para ele, olha o que diz aí, ó, versículo 9. Então respondeu, certamente irei contigo, porém, diga, ai, ai, ai. Tudo na vida tem um preço. Ela diz, tem certeza, frouxo, que você quer que eu vá contigo? Tem certeza, frouxo, que você não acredita na palavra que Deus está te dizendo? Tem certeza, frouxo, que você prefere que eu esteja do seu lado que o próprio general dessa guerra? Olha a resposta que ela dá para ele. Porém, não será tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ela disse, ok, você quer que eu vá? Eu vou com você, mas já estou dizendo, Deus não honra covardes. Deus não honra gente frouxa. Não adianta, amigo, você ser comandante do exército de Israel. Essa guerra Deus não vai dar honra a você. Sabe quem que Deus vai honrar? Uma mulher. Para você tomar duas na cabeça, eu e ela, para sempre, nunca mais vai esquecer. Você vai se lembrar de Débora e de Jael ao longo da sua vida toda. Duas mulheres que te envergonharam por falta do teu posicionamento, por falta de comprometimento com a fé. Você está alcançando? Diga amém. Aí a Bíblia diz que Débora foi. Débora vai com ele. E aí quando eles chegam no Monte Tabor, todo o exército lá, Débora olha e dá uma palavra de incentivo. Lê comigo, versículo 14. 4:14, né? Capítulo 4, verso 14. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Antes de descer do monte, ela ainda dá uma forcinha. Vai que ele muda de opinião, né? Vai que agora ele crê. Ela diz para ele, dispõe-te, anima-te, porque Deus entregou essa guerra. Deus está dizendo, o tempo da escravidão acabou, Baraque. O povo vai ser livre hoje, essa guerra vai acabar. Olha, Deus está entregando o comandante do reino de Jabim. Deus está entregando Cícera na tua mão. Nós nunca mais seremos escravos dele. Eles nunca mais vão saquear os nossos despojos. Anima-te, homem. Aí ela diz assim, porque certamente Deus já veio na nossa frente. Aí a Bíblia diz que ele desce o Monte Tabor, junto com os 10.000 homens. E eu imagino a cabeça do Baraque, estou assinando o meu atestado de óbito. Porque no monte, quando você está no monte, você tem segurança. Você tem controle visual. Você enxerga quando os teus inimigos vão subir. Mas quando você desce do monte, amigo, a visão é uma só para todos. Está todo mundo de igual para igual. E eles, 10.000 contra todo o exército de Canaã. Completamente armados. Com carros, cavaleiros, cavalos.
ele desce o Monte Tabor, cumprindo, obedecendo o que Débora disse, não crendo no que Débora disse. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Deus não quer formar homens especializados em guerra que se submetem a ordens, mas não cumprem o que Deus chamou para eles fazerem e querem executar a fé. São bons de obedecer, mas vão por obediência, não porque creem. Vão porque foram mandados, mas não porque geraram dentro deles fé para vencer a batalha. Baraque desce. Quando chega lá, ele fica de frente nas planilhas, no ribeiro de Quizon, junto com todo o exército de Canaã. Aí olha o que acontece, lê comigo, capítulo 5, verso 4. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Olha para mim. Quando Baraque estava certo que ia ser uma carnificina, e eles se colocam na planície de frente para o inimigo, os céus se abrem, uma chuva torrencial começa a cair sobre aquele vale, muita água, muita chuva. Abre a sua mente. O que tem em volta do ribeiro? Terra, chão batido. O que acontece quando aquela quantidade de água cai? Vira o quê? Vira o quê? Lama. A Bíblia diz que os cavalos ficam atolados na lama. Eles derrubam os seus cavaleiros, pisoteiam os seus próprios cavaleiros. Os carros de ferro atolam. O que adianta ter 900 carros de ferro? Não conseguem andar, não conseguem girar. Eles se desesperam. Os homens todos vestidos de armadura começam a ficar extremamente pesados por conta da chuva, da lama. Não andam, não rendem. Israel com 10 mil homens descem e começa a vencer aquela batalha. Aí a Bíblia diz para nós, leia aí, volta lá, capítulo 4, versículo 15. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Olha aqui para mim, eles perdidos, Israel esperto, completamente livre, roubou as armas, usou as próprias armas que eles tinham roubado deles mesmos, começaram a guerrear, e Israel começa a vencer a guerra. A Bíblia diz, eles vão vencendo a espada, todo o exército vai sendo destruído, não sobra uma só vida. Acompanha o que o texto diz, versículo 16. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Oresete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Todo o exército mais poderoso de Canaã caiu por conta de chuva. Foi destruído por conta, o que eu vou dizer, do poder, do sobrenatural, da autoridade da palavra, daquilo que Deus determinou que acontecesse. Todos eles se perdem, todos eles são destruídos. Aí, Baraque observa que o comandante, quando vê que está preso, que o carro não anda, ele pula do carro e sai fugindo a pé. Baraque então começa a correr atrás dele, para pegar ele. E aí o que acontece? Sísera, que é o comandante do exército do rei Jabim, encontra uma tenda, entra nessa tenda. Quando ele entra nessa tenda, tem uma mulher lá, uma mulher chamada Jael. E aí ele diz para essa mulher, você precisa me esconder. E a Bíblia diz para nós que eles tinham um acordo de paz com o rei Jabim. Então, o comandante era do exército do rei Jabim, ela tinha obrigação de recebê-lo. Ela recebe, ela dá uma coberta para ele, ele se cobre, se esconde, está todo molhado, lembra da história, todo cheio de lama. Ele se esconde.
Aí ele diz assim para ela: eu preciso que você me arrume água, eu estou com sede. Aí a Jael diz assim: ô meu senhor, não vou te dar água não. Eu acabei de tirar um leite fresquinho da cabra agora. Eu vou encher um copo de leite para você beber. Aí a Bíblia diz que ele recebe o leite, bebe o leite da cabra, um copão de leite de cabra. Aí o que acontece? Pesou na barriga. Aí ele ficou molinho, molinho. Igual você fica depois do almoço, depois do jantar, né? Ele ficou molinho, molinho. Encosta assim, ó, e fecha o olho para descansar. Jael vai lá, pega uma estaca de madeira, um martelo, e vem na ponta do pé, igual filme de terror. Chega na testa dele. Pá! Aí olha o que a Bíblia diz. Vê comigo. Versículo 22. E eis que perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Observa que a profecia da Débora se cumpre. Quando ele chega crente que ele vai pegar o Baraque dentro da tenda, e ele diz: perdeu, hein? Eu sou o comandante de Israel e vim aqui para declarar que acabou a guerra, que você é um homem morto. Quando ele está indo em direção à tenda, Jael sai e diz: você está procurando Baraque? Vem que eu vou te mostrar onde ele está. E quando ele entra na tenda, Sísera está morto, com o pedaço da madeira cravado na sua cabeça. E mais uma vez, Baraque é envergonhado, porque ele, como comandante do exército, não teve a oportunidade de exterminar o exército inimigo. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Eu quero fazer você entender que a nossa vida cristã tem sido uma vida dividida entre a opção de ser como Baraque e a opção de ser como Débora. Como Baraque, nós passamos a nossa vida cristã buscando conhecimento, crescendo, passando por experiência, nos aperfeiçoando. E hoje existem todo tipo de espécie de homens de Deus por aí, mestres, pastores, coaching, gente especializada em todo tipo de assunto, em todo tipo de coisa, gente que dá seminário, que dá palavra, que ensina sobre tudo, especialistas como Baraque eram, porém perderam a sua fé. Homens que baseiam as suas vitórias nas suas expectativas, homens que baseiam as suas vitórias em si mesmos, nos seus conhecimentos, nos seus achismos, em tudo que eles aprenderam ao longo da vida, ao invés de depositarem a sua confiança em Deus. Baraques, homens que passam a vida toda buscando crescer no conhecimento, ausentes de fé. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: eu não quero ser como Baraque. Um homem que pela sequência natural das coisas estava apto para suceder Eude. E Deus disse: desculpa, hein? Olha para mim. Desculpa, hein? Para mim não serve. Desculpa. Eu sei que você é talentoso. Eu sei que você tem conhecimento de causa. Eu sei que você é bom no que você faz. Eu sei que você tem preparo, tem visão. Você é um cara experimentado, mas escuta, Baraque, desculpem. Eu não preciso de homens cheios de talento para cumprir o meu propósito. Eu preciso de homens cheios de fé.
porque nunca trocarão a fé pela razão e o conhecimento. Nunca trocarão as suas experiências pelo meu poder, Baraque. Sabe por que eu pulei você e escolhi Débora para ser juíza no seu lugar? Porque quando eu olhei Débora, eu vi uma esposa, eu vi uma mãe, eu vi uma mulher que tem sido e tem estado comprometida com a minha palavra, pela unção do Espírito. Ela tem derramado fielmente aquilo que eu tenho entregue a ela. E sabe qual que é a grande diferença dela para você, Baraque? Ela não tem experiência. Ela não pode contar com ela mesma. Ela não pode decidir viver coisas grandes porque ela nunca foi uma líder de guerra. Ela nunca comandou nada na vida dela, Baraque. Ela é só uma simples mulher cheia do Espírito Santo. Mas o que eu quero que você entenda, Baraque, é que para viver as obras que eu tenho sobre a terra, eu prefiro 1000 vezes uma geração de Débora do que uma geração de Baraques. Homens forjados, formados pela guerra, porém ausentes de fé, vazios na sua fé. Você diz para ele: você crê que Deus pode fazer? Então, pelos meus estudos, por tudo que eu já viajei, que eu conheci, eu vou dizer para você, tecnicamente, não. Aí Deus olha e diz assim: é sério, é? Não aprendeu nada. De que adianta você ser líder do comando da guerra? O que adianta você saber manipular bem a sua espada, se você não entende e não consegue entender que se o general não for à sua frente, não tem guerra. Se o general não for à sua frente, não tem vitória. Se o general não estiver ao seu lado, não vai funcionar. Olha o que eu vou dizer para você. Deus não vai parar os seus propósitos por falta de homens com habilidades. Vou repetir. Deus não vai parar os seus propósitos por falta de homens com habilidades. Por quê, pastora? Porque Ele não está nem aí para as nossas habilidades. Ele é aquele quem nos capacita. Ele só precisa enxergar um coração de fé. E Ele diz: assim como eu vi Davi, o rei de Israel, eu estou vendo vocês, homens e mulheres de fé, vazios de experiências, mas cheios da fé que pode todas as coisas. Deus quer homens e mulheres pautados na fé. Por que, pastora? Porque quando você tiver, olha aqui para mim, quando você estiver numa guerra opressora como Israel estava, seu coração não vai ficar preso em angústia. Seu coração não vai ficar apertado e você não vai ficar se perguntando: meu Deus, como é que eu vou sair disso? O que eu tenho que fazer? Por que caminho que eu tenho que ir? Com quem que eu tenho que falar? Como é que eu vou fazer para resolver isso? Porque quando você é um homem que está mergulhado em fé, você diz: Senhor, Tu és o meu general. E eu não quero saber por onde vem. Eu não quero saber como vem. Eu não quero saber de que ordem vem. Eu só sei que os carros que me afrontam ficarão atolados. Os cavalos e os cavaleiros que me tiram a paz vão ficar atolados na lama. Porque eu sirvo ao Deus do sobrenatural. Eu sirvo ao Deus que opera milagres. Eu não sirvo ao Deus que age debaixo de protocolo humano. Ele é Deus. Aleluia, fique de pé no seu lugar. A pergunta que eu quero te fazer essa noite: quem você é? Débora é abelha em hebraico. Não pela sua forma física, mas pelas características. A abelha trabalha em conjunto, a abelha coopera. E Débora foi a abelha rainha sobre Israel durante um tempo. Ela comandou com liderança, com sabedoria, porque aprendeu a temer ao Senhor.
Deus não está buscando uma igreja cheia de líderes aperfeiçoadas em entendimento. Deus quer homens dispostos a ouvir a voz do Espírito e cheios de fé. Ninguém derruba gigante com uma pedrinha na mão. Quanto tempo você vai demorar para entender isso? Ninguém abre um mar levantando um pedaço de madeira aos céus. Ninguém se alimenta de comida que cai do céu, porque Ele próprio produziu. Todo sobrenatural vem do Senhor para o Senhor. E só desfrutam disso aqueles que confiam. Sabe por que o sobrenatural ainda não aconteceu lá na sua casa? Sabe por que o sobrenatural ainda não aconteceu lá no meio do teu problema, da tua guerra? Porque você está confiando na força do teu braço. Você está tentando dar o seu jeito para resolver o problema. E Deus está dizendo, indo para a guerra, você vai sofrer, você vai se ferir, você vai se machucar. Só eu posso derramar chuva. Só eu posso fazer chover e confundir os teus inimigos. Mas você precisa aprender a confiar em mim. E nessa noite, nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar você, pastor, eu quero ser como Débora. Eu quero aprender a confiar no Senhor. Se o Senhor disse que eu vou vencer a guerra, essa palavra me basta. E é com essa palavra que eu vou para cima deles. Porque Deus vai me dar a vitória. Deus vai realizar os seus propósitos. Eu não sei de que jeito, de que forma, não me importa saber. Eu vou vencer essa guerra. Se você quer ser como Débora, sai do seu lugar e vem ao altar de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Em momentos de dor, que se vê o rei, heróis não podem morrer. Oh, aleluia! Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Então diga: não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Aleluia! Olha aqui para mim. Ninguém vence por habilidades. Crente vence pela fé. Toda vez que você confia em si mesmo, nas suas habilidades, você bota Deus do lado. Você perde a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Se você quer viver natural, beleza, amigo. Usa a tua espada, usa a tua armadura, usa a tua estratégia, os seus planos. Mas se você decidiu viver o sobrenatural, esquece isso tudo.
E começa a depender da fé. Começa a agir pela fé. Porque não é por vista. É pelo aquilo que cremos. Deus disse a Baraque: a guerra termina hoje. Eu vou dar a vitória a Israel. E o Baraque falou: você vem comigo, Débora? Que eu tô com medo de ir sozinho. Sozinho eu não vou, não. Por quê? Porque ele confiava em qualquer outra coisa, até no ser humano, na presença da Débora, ao invés de crer no sobrenatural de Deus. Para, amigo. Quando você está no meio do teu furacão, das tuas guerras, não adianta chamar ninguém. Ah, eu vou ligar para o fulano vir aqui fazer uma oração por mim. O fulano é bênção, mas não vai resolver. O que vai resolver o teu problema é a tua fé. O que vai resolver o teu problema é a tua condição de fé. É você começar a dizer: eu não sei como eu vou fazer, está tudo destruído, eles são maiores, eles são mais fortes, eu estou secado, estou humilhado, estou envergonhado, só tenho perdido, mas eu creio num Deus de sobrenatural. Eu creio num Deus que faz chover e faz a chuva virar lama para atolar inimigo. A melhor estratégia de Baraque nunca alcançou essa estratégia divina de Deus. Porque por mais sabedoria que Baraque tivesse, ele estava vendo as coisas no natural. Deus não vê no natural, Deus enxerga no espírito. É debaixo do sobrenatural. Eu quero que você comece a dizer essa noite: Senhor, eu rejeito todo o espírito de Baraque na minha vida. Porque por mais conhecimento que eu tenha, por mais experiência que eu tenha, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso confiar nas Tuas estratégias. Eu preciso confiar na Tua palavra. E confiando na Tua palavra, eu vou experimentar o sobrenatural de Deus. Confiando na Tua palavra, meus olhos vão ver aquilo que ninguém nunca viu. Eu vou experimentar daquilo que ninguém nunca experimentou. Porque Deus age com o sobrenatural na vida daqueles que têm fé. Deus não vai parar o plano dele, porque Ele não enxerga homens habilitados. Nós é que achamos que vamos chamar a atenção de Deus por conta das nossas habilidades. Nós chamamos a atenção de Deus verdadeiramente com o nosso coração, com o nosso posicionamento, são com as nossas escolhas. É isso que Deus quer fazer de nós. E eu quero profetizar como Débora profetizou sobre o Baraque. Eu quero declarar sobre a tua vida essa noite, embaixo do edito de Juízes capítulo 4. Ei, amigo, acabou esse tempo da guerra. Acabou o tempo da humilhação, do roubo, da vergonha, de você ser saqueado. Deus está dizendo que vai vencer essa guerra por você. Deus está dizendo que Ele é que vai comandar o general do inimigo. Confia, espera e deixa o sobrenatural de Deus acontecer. Diga: eu quero ser como Débora, uma simples mulher, cheia do Espírito Santo e com uma fé que transformou a história de Israel. Deixa eu dizer para você, depois que eles venceram essa guerra, Israel teve paz. Alcança o que eu vou dizer? Depois que você experimentar do sobrenatural de Deus nas suas guerras, vem tempo de paz. Porque foi o Senhor que venceu essa guerra por você. Estenda a sua mão. Eu vou orar pela sua vida e vou ministrar a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de aprender a ser como Débora. Enquanto os religiosos se encontravam debaixo da figueira, ela estava debaixo da tamareira, daquilo que tem raízes e profundidades, segura naquilo que o Senhor tem dito e entregue sobre a vida dela. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser como Débora. Deus,
Nos inspire a crer. Nos inspire a crer. Não nos deixa ficar presos aos nossos olhos naturais, ao nosso entendimento. Deus, nos leve a esperar o sobrenatural e viver pela fé, no nome poderoso de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vai em paz, Débora. Desperta, Débora, chegou a hora de vencer em nome de Jesus.